Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula de expansão de projeto de vida e pelo que eu estou vendo aí, já estamos encaminhando para a reta final aí, né? Já na chegada, na verdade, né? Já estamos na reta final, já para a chegada. E aí, o que vocês têm tirado aí de aproveito, de entendimento de todas essas nossas aulas? Porque eu espero, né, de verdade que essas aulas tenham sido aí um diferencial para vocês, onde eu sempre procuro colocar experiências próprias, né, de vivência, para que vocês possam tirar algum conteúdo disso e levar para a vida de vocês, tá certo? E agora nós vamos entrar então na situação de aprendizagem 3. Faltam duas aí para a gente finalizar. E vamos aí estudar mais um pouquinho, porque a aula de hoje é bem bacana, tá certo? Vamos lá então, tem a ver então sobre registro é mais que memória. É o que nós vamos falar hoje, na questão de você registrar, de escrever os momentos que vocês têm vivido aí, de alguma experiência bacana, algum momento assim importante e algo que você vai levar para o resto da sua vida. Então vamos lá começar com esse texto que é muito legal e eu quero aqui ler para vocês. O maior desafio da escrita como recurso para o autoconhecimento não é apenas dispor em um único documento informações acerca de si, mas dar sentido à própria narrativa que compõe a sua memória. No caso do diário de práticas e vivências, quando falamos de memória, existe um entrelaçamento entre o passado e o presente, assim como o registro de uma vida futura. É por isso que não podemos dizer que o diário de práticas e vivências é apenas um livro de memórias, mas um caderno de anotações pessoais significativas para você e que favorece a construção do seu projeto de vida. Portanto, ele é um organizador de futuros. Eu sei que falar assim para a gente escrever alguma coisa é muito difícil, né? Mas eu já tive essa prática de escrever alguns momentos assim marcantes que eu vivi, né? Na minha época de adolescente, aí com uns 15, 16, 17 anos de idade. Até hoje eu não me esqueço que eu ganhei uma agenda, né? Do meu cunhado na época, né? E ele era bem bacana e tinha todo como é que fala? Uma estrutura onde eu pudesse marcar várias coisas, né? Tanto questão de compromissos como também de experiências, né? E eu marcava, né, algumas coisas, né? A questão do meu aniversário, do presente que eu ganhei. Até hoje eu não me esqueço do Natal. Meu pai, ele na época comprou pra mim, na época era o Super Nintendo, que era o videogame na época do auge, né? Era o Super Nintendo e o Nintendo 64. Mas como o Nintendo 64 na época era mais difícil de você conseguir os jogos, né? E na minha época existia a locadora, né? O qual hoje não existe mais. E nas locadoras tinham mais fitas, né, do Super Nintendo. Então eu pedi pro meu pai que eu queria um Super Nintendo. E aí eu lembro que ele fez a embalagem do bonitinho, colocou debaixo da árvore de Natal. E aí eu e minhas irmãs, né, curiosas, né, para saber, porque eu queria um Super Nintendo, a minha irmã queria um Discman, né, que é aquele onde você coloca CD e ouve no fone, que hoje agora é tudo pelo celular. E minha outra irmã, ela tinha ganhado outro presente que eu não me lembro, mas eu lembro que ela ganhou algo bem bacana. E aí, né, depois daquela vivência, né, de ter aberto aquele presente visto que era o Super Nintendo, aí eu registrei nessa minha agenda. Não chamava de diário, né, porque na época a gente não tinha muitos costumes, mas era uma agenda. Eu marcava, né, e eu marquei no dia e o que aconteceu. E eu me lembro também que eu tinha dinheiro, na época era dinheiro já era moeda real, mas eu tinha um dinheiro antigo, cruzeiro e cruzado. E eu tinha um bolinho de dinheiro que eu tinha ganhado na época do meu avô, eu guardava ali. Ou seja, eu era uma pessoa que gostava muito de guardar alguma coisa referente ao momento que eu vivi. E na época, toda vez que eu tinha essa agenda, eu abria a agenda, né, eu relembrava os momentos, né, até fotos eu chegava a guardar. E essa prática de você registrar, tanto na escrita como também na memória, ou então em questão de fotografia, é muito importante assim, para a gente sempre resgatar essas situações, essas experiências de vida que nós vivemos, para que a gente possa sempre trazer à tona e relembrar e tirar as lições que nós vivemos, né, que nós presenciamos.
Já aconteceu também nesse meu diário de eu ter marcado, que foi o falecimento de um tio, que eu marquei também nesse diário. E aí a gente fica sempre relembrando, foto do cachorro, que eu tinha desde quando era criança e morreu com 12 anos de idade. E eu tinha uma foto com esse meu cachorro, então é muito legal você trazer, às vezes, à tona essas lembranças, né? E nesse caso aqui da nossa atividade, né, é muito importante você relembrar o que você escreveu no seu diário, no comecinho do ensino médio, sobre o seu projeto de vida. Até a questão para saber se você ainda está seguindo, né, o seu projeto, se você realmente está mantendo aquilo que você escreveu, ou se então você decidiu mudar alguma coisa ou incluir algo a mais nesse projeto. É muito legal isso, porque isso ajuda você a ser mais determinado e focado na luta pelas suas conquistas, né? Por esses desejos, por esses sonhos, certo? E é justamente nisso que nós vamos falar. Continuando aqui o texto. Você já pensou que o diário de práticas e vivências, além de garantir a memória passado, permite a você a seleção, eliminação e conhecimento sobre quem é, que é o presente, que à medida que você escreve, visita e analisa os seus registros, eles podem trazer novas visões para a sua vida. Pois é, os registros são mais que memórias, são âncoras que podem ajudá-lo em diversas decisões de sua vida e na definição do seu futuro. Como, por exemplo, eu falei para vocês, questão de profissão, de curso. Às vezes você marcou no seu projeto de vida que você quer seguir uma determinada profissão, que você quer ser médico, que você quer ser veterinário. Mas durante esse período, até o dia de hoje, você viu que houve alguma mudança, né? Na aula que eu tive na semana passada com o pessoal do terceiro ano, eu contei para eles uma experiência, e também o pessoal do segundo ano, acho que vocês vão lembrar, que eu contei a experiência que antes eu tinha muita vontade de ser médico, né? E aí eu descobri, por causa de um acidente que eu acabei presenciando, não o momento da colisão, mas no momento que uma pessoa foi lá para reconhecer. Aconteceu que houve um acidente entre uma moto e um caminhão, que era ali perto ali da empresa Lorde, em Sorocaba, bem naquela curvinha perto de Biti. E aí, na hora, né, que a gente viu que estava cheio de carro parado, tinha um carro da polícia, tinha um carro também do IML, ambulância e tudo mais. E aí, bem na hora que estava bem devagarzinho passando, eu vi que foi alguém para reconhecer o corpo. E quando a pessoa puxou aquela lona, eu não sei como é que chama aquilo, aquela manta, que seja, na hora que puxou para poder reconhecer, eu vi que a cabeça da pessoa tinha sido esmagado pela roda do caminhão. E eu vi aqueles pedaços de carne, de cérebro ali no chão, e aquilo me trouxe um mal-estar tão grande que aí realmente eu vi que não era para mim isso. Porque para ser um médico, você tem que saber lidar com esse tipo, né, de situação, de órgãos expostos, ou então de fratura exposta, de um osso exposto, né? E eu percebi que não seria para mim essa profissão de ser um médico. Então aí eu realmente descartei a possibilidade, porque eu ficava entre médico e professor. O professor já gritava mais alto, mas eu queria saber se de repente daria certo, né? Mas eu vi que realmente não deu certo. Então pensei também numa questão assim, vou tentar ser veterinário, acho que veterinário é legal e tal. Mas aí um animal que eu tinha em casa, ele estava doente e estava com um machucado no rabo. E eu tinha que ficar passando um remédio nesse rabo do cachorro, porque estava com furo. E aí quando eu vi aquele furo e saindo aquela secreção, aquilo me trouxe um mal-estar tão grande que aí realmente eu decidi que a medicina, para mim, não seria a profissão escolhida. Até eu imaginava ser médico. Tias minhas falavam, que eu tenho tias que são enfermeiras, né? E de repente eu vi que realmente aquilo para mim não seria possível, ser médico ou veterinário. Então aí foi que eu decidi então realmente encarar e lutar pela determinação de ser professor. Mas como eu já disse para vocês, no percurso aí do meu projeto de vida pós terminar o ensino médio, eu acabei mudando, né, a ideia e seguir outra área. Mas como eu falei, esses registros que vocês fazem nesse diário de vocês, ou qualquer que seja um diário particular de outra forma que não seja esse aqui da matéria em si,
ajuda você a refletir melhor sobre as suas escolhas e também sobre aquilo que você está trilhando, se você deve mudar o caminho ou não, certo? Isso é muito importante. Continuando o texto aqui. Quando falamos que as memórias funcionam como âncoras, é importante que você enxergue o seu diário como uma maneira de administrar a si mesmo o seu próprio arquivo de conhecimentos e experiências. Ao narrar ou rememorar algo, tudo vai se integrando e fazendo sentido como nunca pensou. Lembra que eu falei para vocês de ser médico? Então, realmente descartei a possibilidade de poder ser médico e decidi então encarar em ser professor. E agora, pessoal, nós temos essa atividade aqui que é bem legal. Vou ler aqui para vocês. Feliz o mergulhador que tem seu diário de bordo e pode remeter parte de suas conquistas ao precioso trabalho de registro das suas experiências em suas missões, pois as memórias das suas descobertas e aprendizados passam a ser fundamentais a cada novo mergulho. Partindo disso, imagine que um dos seus mergulhos você deixou cair no fundo do mar o seu diário. Esse incidente o deixou bastante preocupado por saber que, para realizar o seu sonho, seria necessário resgatar informações que ficaram perdidas nesse documento. Sem essas informações, você sabe o quanto será arriscado seguir com o plano de ação do seu projeto de vida. Partindo disso, você se vê diante do desafio de resgatar as seguintes informações. Olha só essa ilustração aqui, um exemplo que eles deram aqui. E aí que aconteceria, né? Você está lá mergulhando e perde o seu diário de bordo, pronto, o diário de vida. E agora, como é que você vai seguir agora o projeto, né, da sua vida? Como é que você vai fazer? E tinha coisas importantes ali para você seguir. Só que aqui ele faz aqui um passo a passo para você tentar resgatar essas memórias. Então tem aqui, ó, na página 293, resgate 1, o seu resgate. Descreva quem era você há um ano. Ou seja, quem era você há um ano atrás? Há um ano, exatamente. Quem era você? Como você consegue lembrar dos seus projetos, das suas ideias, de como você era, daquilo que você pensava, daquilo que você projetava? Você consegue trazer essa memória de quem era você há um ano? Posso falar de mim? Vou usando aqui então essas atividades, usando então a minha experiência. Quem era eu há um ano? Eu há um ano, eu era um músico que ficava viajando, né, atendendo os convites e também estudando, começando então meu ensino superior. Nesse período então eu estava aí engajado na música, focado na música. Aí nós temos então o resgate 2, memórias que ficam. Descreva suas lembranças mais marcantes. Gente, o que eu posso trazer desse um ano aí que nós estamos aí fazendo essa retrospectiva? De um ano, eu tenho aqui duas assim, memórias bem legais, né? Foi quando eu viajei para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Foi muito marcante a gente ter ido para o Rio, ter conhecido lá alguns pontos. Na época não deu para fazer muitas viagens, muitos passeios, porque é tudo muito gasto, né? Mas eu, pelo menos, para conhecer alguns lugares, né? Nessa viagem que a gente foi, a minha esposa. E também quando nós fomos para Marabá, que é lá no Pará, final do ano passado, em novembro. Nós fomos para Marabá e foi assim, algo assim maravilhoso, porque eu nunca tinha ido aí para o norte do nosso país, né? E a viagem em avião, apesar de ser rápida, né? Mas é muito cansativo, né? A gente tem que fazer escala, pega o voo em Campinas, desce em Brasília, e Brasília pega outro voo, vai direto para Marabá. Essa subida e descida é muito exausto demais. Parece que não, mas é. E foi tão marcante essa viagem porque eu lembro que quando nós fomos, nós chegamos lá em Marabá, era quase meia-noite. E aí foi bonito de ver lá de cima, né? Quando nós estávamos ainda sobrevoando, saindo de Brasília, ver as luzes, né, das cidades, né? E é muito bonito de ver à noite, né? Você vê aquela coisa linda, aqueles pontos, né? E tem lugares, você vê um pontinho bem clarinho, assim, bem clarinho, não, bem pequenininho, no meio de um mato, de uma mata, né?
foi muito marcante. E foi, assim, mais marcante porque foi muito corrido, muito corrido. Nós chegamos meia-noite para 7h30 da manhã, 8h30 da manhã já levantar para poder ir para o evento de manhã que nós iremos cantar. Depois ali nós fomos para o restaurante almoçar com o pessoal que organizou o evento. Voltamos para dar uma descansada para mais à noite estar no evento. E de lá, depois, 4 horas da manhã, pegando o voo para poder ir embora para São Paulo. Isso aí foi muito rápido. Não deu nem tempo de conhecer a cidade, né? E eu trouxe também o açaí, o verdadeiro açaí, né? Puro, né? Trouxe de lá. Foi muito, assim, marcante, assim, na minha vida. Então eu consegui, assim, trazer aqui, respondendo aqui esse questionário. Mas lembrando que é para vocês responderem também. A página 293 tem esse questionário para vocês responderem. Beleza, pessoal? Vamos lá. Resgate 3. Além do olhar. Descreva o seu sonho e o que você pensou que aconteceria na sua vida quando ele fosse realizado. Como eu falei, eu vou colocar de mais tempo assim atrás. Na época que eu sonhava em ser realmente, sim, estava no projeto de ser professor. Como é que eu me imaginava depois que eu já tivesse realizado esse sonho? Eu imaginava que eu teria minha casa própria, eu teria um carro, eu já estaria com a vida estabilizada, eu teria minha família, eu teria filhos. Mas eu tinha um cronograma, eu tinha um passo a passo que eu ia fazer nesse meu projeto. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falava que primeiro, saindo do ensino médio, ia para a faculdade. Da faculdade, me formando, ia trabalhar na área. Na área, ia comprar meu carro. Depois do carro, ter minha casa. Aí depois da casa, ter a minha esposa. E daí a gente ter filhos e ter uma vida estabilizada. Era um projeto que eu tinha, era meu projeto de vida. Não consegui seguir a risca. Ainda falta aí ter minha casa, né? O carro a gente tem, graças a Deus. Estamos aí pagando aí tantas parcelas aí pela frente, mas é meu, graças a Deus. Mas a casa ainda falta. Tem minhas filhas, tem minha esposa e ainda falta a nossa casa. Mas eu já estou para finalizar esse projeto. Se Deus quiser, daqui alguns anos aí, que eu espero que não seja muito, que eu consiga ter minha casa. Então, eu tinha esse pensamento, né? De como que seria a minha vida quando eu tivesse realizado esse meu projeto de vida. O resgate 4, o propósito. Descreva uma motivação que até hoje dar sentido à sua vida. No meu caso, em ser professor, né? Eu falo que eu ensino por amor a essa profissão. Muitas pessoas eu vejo aí que entram nessa profissão por causa do financeiro ou por causa de outra coisa, mas porque eu amo isso. E desde adolescente eu já tinha isso em mente que eu queria ser professor. Até porque eu ajudava os meus amigos, vizinhos, né? Eu tinha 10, 12, 13 anos de idade. Eu fazia escolinha com eles, eu estava lá, eu ensinava eles. Eles não sabiam escrever, não sabiam somar, e eu já sabia, eu ensinava para eles. Então já veio isso de mim. Então, ensinar por amor, né? Ser alguém que vai ajudar alguém a construir um futuro, né? Essa é a maior motivação que eu tenho. E é tão maravilhoso que nem quando aconteceu de eu ter saído do estágio para poder começar a dar aula numa escola, um dos alunos, né? Chegou para mim do quinto ano e falou assim: olha, professor, nunca vou esquecer de você porque você me ensinou a ler. E isso me trouxe assim uma sensação tipo assim, poxa, que alegria saber que pude ajudar alguém, que essa pessoa está tendo algo de bom na vida, né? Isso é o melhor presente para nós professores, né? Essa é a maior motivação, quando alguém chega e fala que através de você ele vai querer seguir o mesmo caminho que você seguiu, né? Isso é muito bom. Vamos aqui então para o resgate 5. A força que vem dos valores. Descreva os valores que têm ajudado você nas suas decisões. Já falando, é praticamente quase a mesma coisa do meu propósito, né? O valor, né? O quanto que eu posso ajudar as pessoas com isso, né? Em ensinar, em direcionar, né? Esse é o valor para mim, né? De ajudar as pessoas, né? É um propósito, é os valores. Ser professor é muito mais do que você ensinar, é um amor, é a profissão de você se renunciar de muitas coisas para ajudar o próximo, certo? E o resgate 6, quando as circunstâncias mudam, descreva algo que você nunca abriu mão, mesmo nas situações mais complicadas da sua vida. Eu sempre fui eu mesmo.
sempre fui o mesmo, mesmo em situações difíceis. Nunca abri mão de ser aquilo que eu sempre sonhei ser e aquilo que eu sou. Sabe, você nunca deve abrir mão disso, certo? Você querer fazer algo ali que você sabe que não vai ser legal para poder se beneficiar, para poder tirar proveito. Não faça isso, porque a vida traz aquilo à tona. E isso no futuro vai se tornar algo muito assim, triste e vergonhoso para quem gosta de você, admira você e saber que você fez algo assim tão ruim, tão chato que realmente não vai colaborar. Seja você sempre. Fala para sua mãe, para seu pai, eu quero seguir essa profissão, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro. Seja você mesmo, lute pelo aquilo que você quer, pelos sonhos que você quer. Não espere que alguém vai fazer isso por você, porque ninguém faz isso. Vai depender unicamente de você. Então você tem que lutar, você tem que abraçar o seu projeto de vida, você tem que abraçar o seu sonho e as suas causas e lutar firme e forte com determinação e foco. Eu até falei para a classe, para a turma, que tem pessoas que não podem namorar quando está num projeto de vida. Por que não pode namorar, professor? É proibido? Não é. Mas se você não tiver um foco, uma determinação, você não vai conseguir focar nesse seu projeto. E o namoro vai tirar isso de você. Mas por que vai tirar isso de mim? Porque, querendo ou não, dependendo de alguma situação, de você ir mais a fundo nesse namoro, pode surgir algumas coisas no meio do caminho. Pode surgir o casamento, mas o casamento é ruim? Não é ruim o casamento. Mas a idade de vocês ainda não é para casar. A idade de vocês agora não é para namorar. A idade de vocês agora é de pensar no futuro de vocês e de lutar pelo futuro de vocês. Porque o namoro, o relacionamento, você vai conseguir isso depois. Mas agora, se você não parar agora para lutar e para fazer corretamente o seu projeto de vida, de ter uma profissão, de ser alguém nessa vida, você não vai conseguir seguir o caminho depois. Ah, professor, então se eu namorar agora e casar, não vai conseguir? Você pode até conseguir, até eu falei isso para a classe, você pode até conseguir sim, mas se torna mais difícil. E quando você tem filhos, se torna mais difícil ainda, porque o seu foco vai ser os filhos, a sua prioridade vai ser seus filhos. E eu digo isso de mim mesmo, porque eu tenho 2 filhas. Hoje, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu luto, é por elas, é pela minha família. Entendeu? Quando você ainda não tem uma esposa, quando você não tem filhos, você consegue focar e determinar mais o futuro de você para que seu futuro seja certo e não incerto. Então, é por isso que eu falo, pense bem com carinho em todos os trajetos da vida de vocês, pense aí com determinação, com foco, lute, insista. Vocês estão agora no caminho onde vocês precisam estar mais ligados, estar mais atentos e também preocupados, porque o ano passa rápido, já estamos em junho, meio do ano, daqui 6 meses já é Natal, acabou o ano, 2024 já inicia, último ano de vocês, e aí? O que vocês então decidiram para a vida de vocês? Tá certo, pessoal? Sem mais delongas, para encerrarmos a nossa aula, então ficou essa atividade para vocês responderem, certo? E depois nós vamos então, tem uma outra atividade âncoras no mar, quero que vocês também façam, leiam direitinho, qualquer dúvida vocês mandem mensagem aí no chat para mim, tá? Ou então, como vocês já têm no grupo do WhatsApp, me chama lá no WhatsApp, lá no grupo da sala, manda a sua pergunta, as suas dúvidas, que estarei à disposição para ajudar vocês, tá certo? Pessoal, um abraço e até a próxima aula.